Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o portal 6 do 6. Então, o que fazer nesse portal em termos, né, de manifestação e atração para atrair os seus sonhos. Vão entrando, vão me falando da onde vocês são, do Brasil, do mundo. Me fala se o som tá bom, se a imagem tá boa. Deixa eu passar um creminho na minha mão enquanto a gente está começando aqui. Como que vocês estão? Som tá bom, a imagem tá boa? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Direto da Austrália, aqui são 8h45 da manhã, tá um frio. Liguei o aquecedor da sala para eu conseguir gravar a aula. Quem não pegou papel e caneta, pega, porque o conteúdo de hoje vale ouro. E eu vou entregar esse ouro para vocês de graça agora de manhã. Então vamos lá. Já se preparando para o portal. Temos o portal 6 do 6. Então vamos falando aqui, ó. Então, a Márcia já me falou que é do Rio. Onde vocês estão? Flórida. Me falando. Quero saber também quero saber também se vocês são novos aqui na live, né? Então, quem é novo, escreve aí novato, novata. Quem já me segue há algum tempo, quem já assistiu as minhas lives, escreve aí velhaco, velhaca, para eu saber quem já me segue. E não tem nada a ver com idade, não, tá, gente? Porque a gente é tudo novo aqui, tudo, né, 40 a mais aqui, todo mundo jovem. Então, escreve aí só, quero saber quem me acompanha nas lives e quem é a primeira vez. Vou terminar meu cafezinho antes que ele fique gelado, vai ficar ruim. Deixa eu aproveitar então e me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Josi Vidal. Moro aqui na Austrália desde 2017. Desde 2019, 20, eu estou na internet trazendo conteúdos sobre reprogramação mental, entre parênteses, lei da atração. Trago conteúdo sobre espiritualidade, né? Então a gente pode, entre parênteses, aí, trazer o Ho Oponopono, o EFT, a PNL, tudo isso são os conteúdos que eu falo aqui no canal, né? A Mila escreveu aqui, amei a nova foto do canal. Muito bom, muito bom. Às vezes eu tenho um pouco de preguiça de ficar fazendo esses ajustes, né? Meu foco é mais trazer conteúdo do que olhar para isso. Mas, obrigada, agradeço. Então, aqui nos meus canais você vai encontrar conteúdos, né, relacionados a isso. A espiritualidade, com neurociência, então reprogramação mental, com esse lado holístico também, que eu gosto muito, leitura de cartas, enfim. Tudo nesse mix que sou eu. Então você vai ter esse conteúdo aqui no YouTube, vai ter conteúdo no Instagram, vai ter conteúdo também no Spotify, ou, né, então você pode escutar lá a minha voz, escutar o podcast, que tem, todo dia tem uma mensagem lá para você. Você pode escutar também em qualquer uma das plataformas. Então hoje nós vamos focar no portal. Então, pensando já que essa semana tem portal, o que a gente pode fazer nesse portal? Então, esse portal é um portal muito interessante, porque ele é um portal que vibra no número 22, que é o número mestre, e esse número, então, é o número conhecido como construtor. Então, essa live vai ser uma live explicando para você as técnicas, o que você precisa fazer para construir. Nós vamos aproveitar essa energia de construção para construir. Construir o quê? Os nossos sonhos.
Então, nós vamos falar muito disso aqui nessa live. Então, a numerologia desse portal, né, entrando um pouquinho nesse assunto, ela fala de amor, de harmonia, de família, de merecimento, né, de responsabilidade emocional e de cuidado consigo mesma. Então, a energia desse portal vai estar muito voltada para isso. Então, aqui, ó, amor, harmonia, família, merecimento, responsabilidade, cuidado com você mesma. Então, aqui já tem alguns insights, algumas coisas que você pode olhar para esse movimento do portal. Então, como que está o meu nível de merecimento? Ou o que, que eu posso fazer para cuidar de mim? Eu posso tomar um banho intencional, eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer uma caminhada, né? A questão da família. Então, eu tenho um conceito muito interessante que é tudo que o dinheiro pode comprar é barato, porque as coisas mais valiosas da vida não têm preço. E quando eu falo disso, eu tô falando da minha família, né? Tô falando dos meus filhos, a vida dos meus filhos, a vida do meu marido, a vida da minha mãe, dos meus irmãos. Então, tem coisas na nossa vida que não tem preço, né? Se a gente fizer aqui uma análise rápida e eu te falar assim, quanto vale a vida do seu filho? Tem preço? Quanto vale a vida da sua mãe? Quanto você pagaria para ter 10 minutos com aquela pessoa que já se foi? Então, tem coisas que a gente precisa entender também, que é a diferença em que é o significado, na verdade, da prosperidade e da abundância. Então, também é esse momento para você refletir: o que é abundância para mim? O que é prosperidade para mim? Então, tá tudo aqui. O amor, a gente lembra que o amor é a energia que transmuta as coisas, né? Então, quando a gente fala de Ho Oponopono e a gente repete as 4 frases, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, é o amor que transmuta. Então, você pede perdão, você sente muito pelo que aconteceu, você agradece por ter se libertado daquela situação, mas quem transmuta a situação é o amor. É o amor incondicional que cura. É o amor incondicional que perdoa. Então, quando eu falo aqui amor, eu também não estou falando só de amor, eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu quero um relacionamento amoroso. Eu estou falando do amor. Do amor, será que eu me amo? Será que eu sou capaz de receber amor? Será que eu sinto amor? Ou será que o amor está condicionado a valor? Então, se eu faço coisas igual, recebo amor. A gente tem falado muito disso nas lives. Então, quando eu falo de amor, você precisa ter uma conversa sincera e honesta com você e ver se você é capaz de receber amor. Quanto amor você é capaz de receber? Quanto amor você é capaz de dar? Porque o amor não representa só o amor incondicional ou o amor de pessoas. O amor representa a própria abundância. Então, se você é capaz, quanto amor você é capaz de receber, está diretamente ligado a quanto dinheiro você consegue reter. Então, se você às vezes está reagindo à vida através das feridas emocionais que você carrega, talvez você não esteja recebendo tanto amor quanto você poderia. Talvez na tua mente o amor está relacionado a fazer, a entregar, a dar mais do que receber. E aí existe uma disfunção. Então, então a gente está falando de várias energias nesse portal. Caiu algumas fichas aqui para vocês? Então, esse vai ser um portal de construção. E aí a gente vai usar essa energia para transformar os nossos sonhos em realidade. Então, eu vou entregar aqui para vocês 7 passos para a gente fazer isso. E depois, no final, eu vou trazer alguns rituais extras. Perfeito?
Tudo bem até aqui? Então, lembrando que não basta a gente desejar, a gente precisa construir. Então, tem uma diferença entre desejo e construção. Tem uma diferença entre ganhei da loteria, ganhei, ou eu construí as minhas coisas. Tá? Então, de todas as coisas que eu manifestei, nenhuma delas eu literalmente ganhei, né? Elas foram construídas. Você vai no fluxo da manifestação, mas você vai trabalhando para isso. Então, tem uma diferença entre vou ficar aqui esperando vir do nada, ou eu vou construir isso junto com o fluxo. Tá? Então, esse portal é o portal de construir. E para a gente construir, a gente precisa sustentar. Então, eu vou trazer tudo isso, inclusive a questão da ação também. Deixa eu pegar um lencinho aqui. Todo mundo pegou papel e caneta? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês escrevam aí no papel de vocês hoje é o que você está fazendo com os sonhos que Deus colocou no teu coração. O que você está fazendo com os sonhos que Deus colocou no teu coração? Então, agora, esse portal, essa energia, é o momento de você olhar para aquilo que você, às vezes, deseja há muito tempo, mas parece que não está acontecendo, ou você não tem certeza do que você quer. Então, as duas perguntas importantes, três perguntas importantes que você vai fazer agora aqui então, primeiro, né? O que eu estou fazendo com os sonhos que Deus colocou no meu coração? E aí você coloca quais são os sonhos que Deus colocou no teu coração. Eu tenho um sonho de ser próspero, eu tenho um sonho de ter um relacionamento, eu tenho um sonho de fazer uma viagem. Quais são os sonhos? Coloca aí no teu caderno, no teu papel. E depois disso, você vai escrever. Estou alimentando esse sonho? Tem uma conversa honesta aí. Esse é o momento. Estou alimentando esse sonho? A outra pergunta. Estou me movendo em direção dele? Estou me movendo em direção dele? E a terceira. Estou esperando que algo aconteça sem que eu participe desse processo? Estou esperando que o milagre aconteça sem que eu participe desse processo? Esses dias, eu fiz um post que falava mais ou menos assim. O gênio da lâmpada não fez toda a mágica, né? Então, muita gente está esperando o gênio da lâmpada. Está esperando encontrar a lâmpada para fazer os 3 desejos e, puf, a coisa acontecer. E se você observar a história, né, do Aladim, da lâmpada mágica, você vai entender que a lâmpada, o gênio da lâmpada não fez nada. Quem fez todo o trabalho foi o próprio personagem, né, o Aladim, que descobriu durante a jornada dele seus próprios poderes. Então, enquanto a gente está esperando que algo externo aconteça, a gente não está trabalhando os nossos próprios poderes. Então, vamos lá. Qual é o sonho que mora dentro de você? Hoje. Escreve aí no teu caderno. Alguém quer compartilhar qual é o sonho que mora dentro de você hoje? Não precisa ser um sonho perfeito, tá? A gente não tá escrevendo na pedra, não. Pode escrever o sonho. Qual é o sonho? E a gente vai começar, então, os 7 passos. Então, pega papel e caneta, que eu vou te passar os 7 passos. Então, falando nesse portal também, esse portal nós estamos na lua minguante, né? Se eu estou certa. Confirme para mim. Então, eu peguei, ó, aqui o meu diário de manifestação, depois eu vou mostrar para eles. Nesse diário, inclusive, tem a parte em que eu falo da lua.
Então, ó, lua. Tem a parte que eu falo das luas. O que fazer em cada lua. E na lua minguante, o que a gente faz na lua minguante? Então eu coloco aqui, ó. Nessa fase lunar, o melhor a se fazer é agradecer. Então nós vamos fazer o quê? Exercícios de gratidão. Eu vou trazer no final aqui dessa live. Então, quando a lua está minguante, como a lua está agora, a gente faz exercícios mais voltados para a gratidão. A gente vai fazer exercícios mais voltados para a atração quando a lua tiver nova ou lua cheia, tá? Então, sempre a gente olha para esse ponto também. Então, quais são os 7 passos? Aqui eu vou dar os passos e depois eu vou trazer os exercícios. Quais são os 7 passos que a gente precisa dar para os nossos sonhos acontecerem, tá? Pensando em reprogramação mental / lei da atração. Primeiro, a inspiração. Então, todo sonho, ele nasce de uma inspiração, uma ideia. E às vezes a gente escuta uma história, a gente ouve algo que traz dentro da gente essa vontade de fazer, de ter esse sonho. Eu, por exemplo, assisti um filme que é um desenho, inclusive, que é A Princesa e o Sapo, alguma coisa assim, que acontecia em New Orleans, lá nos Estados Unidos. E eu, depois que eu assisti aquele filme, eu falei, quero visitar New Orleans. Não sei onde que é direito, não sei o que que tem lá, mas eu quero visitar esse lugar. Teve um outro filme que eu assisti que era em Las Vegas. E aí eu encasquetei. Se eu casar de novo, eu estava separada nessa época. Se eu casar de novo, vai ser em Las Vegas. Dito e feito, eu casei em Las Vegas. Dito e feito, eu fui para New Orleans. Fui sozinha, inclusive, porque ninguém quis fazer essa viagem comigo. Então, o sonho, ele nasce de uma possibilidade, de uma ideia. Mas para a gente ter essa ideia, a gente precisa estar em lugares que tragam inspiração. E eu não estou falando de lugar físico, tá? Pode ser lugar virtual, como a internet. Então, você precisa estar, andar, ou seja, ver coisas que te impulsione para os seus sonhos. E não ao contrário, coisas que te levem para coisas de medo, coisas que eu não quero, coisas feias. Tá? Então, um outro exemplo. Uma vez eu estava assistindo uma série e a série, a gente começou, vamos testar essa série. A gente começou a assistir a série, era uma situação feia, era um negócio assim que eu não sei nem explicar. Eu assisti, eu acho que não deu nem 30 segundos, eu falei assim, amor, não dá. Essa série não dá pra mim. É lugar feio, é gente feia, é coisa. Não quero. Então, quando eu assisto, eu gosto de assistir série que traz ali pessoa rica, coisa boa, entende? Para eu me inspirar, é nesse lugar que você tem que estar. Então, a inspiração, ela vai nascer, mas você precisa estar nesses lugares que te levem um pouco acima. Então, por exemplo, hoje, você às vezes está numa faixa, você precisa sonhar na faixa acima, no degrau acima. E aí você sobe, aí você sonha e assim por diante, nunca o contrário. Então, cuidado com as pessoas que você está em volta, né? Como Tony Robbins diz, nós somos um mix das 5 pessoas que a gente mais convive. Nós somos um mix, então, daquilo que a gente mais vê, daquilo que a gente mais ouve, daquilo que a gente mais assiste. Faz sentido isso para você? Então, aonde você está buscando a sua inspiração? Tá. Então, isso é um ponto. A inspiração é esse chamado que a gente às vezes tem. Então, é quando a nossa alma fala, vê a possibilidade. É quando você pensa assim, talvez seja possível para mim. Então, o que te inspira hoje? Escreve aí no teu caderno. O que te inspira hoje? Então, coisas que me inspiram. Eu gosto de ver Pinterest
E lá no Pinterest eu coloco viagens, eu coloco joias, eu coloco bolsas, eu coloco carro, eu coloco iate, eu coloco coisas bonitas que eu quero ver, experiências que eu quero experimentar. Eu nem sei se eu quero comprar um iate, mas eu quero ter uma experiência de, sei lá, fazer uma viagem, ficar um final de semana. Então, assim, quais são as experiências que de repente você gostaria de ter? Então, você precisa olhar para você se inspirar. Então, é muito interessante isso. Agora, tem pessoas, e isso já aconteceu comigo, numa fase da minha vida, já contei essa história, mas vou falar aqui rapidinho. Quando eu estava num processo de desamparo aprendido, quando eu perdi o meu noivo, e aí depois eu fiquei nesse estado onde eu não via brilho na vida e eu não conseguia sonhar. Então, sim, tem pessoas que não têm sonhos, que não têm inspiração. Elas olham para as coisas e pensam: ah, isso não é para mim, né? Nem adianta eu sonhar. Então, deve ter alguém nessa live hoje que de repente está aqui pensando: mas eu não tenho sonhos, porque não vale a pena sonhá-los, porque eu não vou conseguir. E tá tudo bem, eu já tive nesse lugar. Você provavelmente deve ter isso que se chama desamparo aprendido, que é um negócio que eu tive. Mas do mesmo jeito que eu tive isso, teve um outro momento em que eu despertei. Então, um dos livros que eu posso recomendar para quem está nesse ponto é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que fala, né, esse livro, ele fala que a gente precisa se permitir sonhar antes de acreditar que somos capazes de ter os sonhos. Quem aqui, e aí você pode colocar no chat, vamos fazer um teste, de 0 a 10, o quanto você se permite sonhar? De 0 a 10, o quanto você se permite sonhar? Escreve para mim aqui. Sonhar é sonhar acordado, pensar, quero ver a neve, sonhar com a neve, sonhar com Nova York nevando, sei lá, sonhar você comendo sushi no Japão, pegando o metrô lá, enfim. Você se permite sonhar? De 0 a 10, seja bem sincero, quanto você se permite sonhar? O café já tá frio. Então, eu coloco aí no teu caderno, quem já sabe, né? O que faz teus olhos brilharem, o que te inspira hoje, quem te inspira hoje. Então, busque também quais são as pessoas que você pode se inspirar, né? Então, quem me inspira, aonde eu posso me inspirar. Então, eu falei, dei alguns exemplos, Pinterest, mas tem também pessoas na internet que eu olho e me inspiro, tá? Então, é importante a gente se inspirar. Pensa o seguinte, a gente não precisa criar a roda, tá? A gente não vai criar nada. A gente vai se inspirar mesmo com os sonhos das outras pessoas. Então eu me inspiro em algumas pessoas e é nessas pessoas que você tem que se inspirar. Ah, essa pessoa ela come direitinho, o shape dela é legal, pô, vou me inspirar nela. Ah, essa pessoa investe em imóveis, sabe investir, sabe comprar, sabe vender. Pô, eu vou me inspirar nela, eu vou aprender com ela. Essa que comeu direito, pô, eu vou me inspirar, eu vou aprender com ela. A gente não precisa inventar a roda. A gente pode se inspirar nas pessoas, nas ideias, nas viagens, tá? Então, esse livro aqui é muito interessante. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, para quem ainda está precisando dar um passo atrás, ainda precisa se permitir sonhar, tá? Tô vendo aqui os resultados de vocês. Ah, gente, lembrem de deixar o seu like, de me seguir, né? Fazer aquela parte que vocês já sabem. Sempre é importante, né? Eu tô todo dia postando conteúdo, vai lá, deixa seu like, comenta, né? Isso é importante para mim. Manda uns coraçãozinho aí, uns joinha.
Então, primeiro é a inspiração, tá? Então, você vai se preocupar com isso. Então, quais são os meus sonhos e aonde eu estou me inspirando para vê-los, né? Pegar essas inspirações. E aí, depois que a gente tem essa clareza, a gente vem para alimentação. O que, que é essa alimentação? O sonho, ele é uma semente. Se eu te der uma semente hoje, tá? Te dou essa semente de presente. Você vai falar, ah, legal, Jô, vou guardar porque eu não tenho tempo para plantar essa semente agora. Você guarda na gaveta e tá tudo bem. Mas você pode pegar essa semente, colocar num vaso, colocar terra, colocar no sol, colocar água e essa semente vai virar um pezinho de tomate. Tá? Então, a semente, o sonho, ele precisa ser nutrido. Né? Então, a inspiração é uma semente. A gente já fez isso. As sementes, elas não crescem sozinhas. Elas precisam de água, elas precisam de sol, elas precisam, né, de tudo que a gente já sabe. Como que a gente alimenta a nossa semente? Como que a gente alimenta o nosso sonho? O que você vê, né? O que você lê, o que você assiste, as pessoas com quem você convive, os ambientes que você frequenta. Tudo aquilo pode alimentar o teu sonho ou pode enfraquecer o teu sonho. Então, a análise que você precisa fazer agora, quem já tem sonho em mente, é: estou alimentando o meu sonho ou não? Então, aqui, de 0 a 10, o quanto você está alimentando o teu sonho? Seja honesto com você. Quem quiser compartilhar aqui no chat, compartilha também. Então, de 0 a 10, quanto eu estou alimentando o meu sonho? Ou seja, você tem alimentado o seu sonho diariamente? Então, diariamente você escreve, por exemplo, o seu sonho, você vê o teu sonho no quadro dos sonhos, devia ter pego o meu quadro dos sonhos que está ali. O seu ambiente, agora vamos lá, o ambiente que você frequenta, o ambiente que você mais frequenta, e aí pode ser um ambiente online de novo, tá? Ele fortalece ou ele enfraquece os seus sonhos? Então, se eu quero fazer uma viagem, por exemplo, para Tóquio, o que, que eu posso fazer? Eu posso ver fotos, ver livros, ler sobre Tóquio, ver o Pinterest sobre Tóquio. Então, eu começo a sonhar acordada o meu sonho, tá? Então, é importante aqui. Você convive com pessoas que expandem ou que limitam os teus sonhos? Aquilo que a gente foca cresce, né? Lembra disso. Então, a Maria escreveu aqui, Jô, aquilo que a gente foca determina também? Aquilo que a gente foca cresce. Então, se eu olhar, se eu colocar energia na semente, a semente vai nascer. Então, aqui, então, anotaram? Então, você tem alimentado diariamente o seu sonho? Seu ambiente fortalece ou enfraquece os seus sonhos? Você convive com pessoas que expandem ou que limitam? Isso é importante. Sonho em aprender inglês no intercâmbio em Malta. Maravilhoso isso. Eu sempre sonhei em aprender inglês no intercâmbio também. Tô aqui. Tô aqui. Ainda não tá 100%, né? Mas tá indo. Jô, um livro que você pode recomendar aqui. Então, eu gosto muito da Louise Hay, do livro da Louise Hay, que é Você Pode Curar a Sua Vida. Então, é um livro onde ela ensina que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade, né? Os pensamentos moldam a nossa realidade. E a Louise Hay, ela traz muitas afirmações, né? Então, dentro do Diário de Manifestação, que eu também fiz inspirada, né, em vários autores, eu coloco diversas manifestações. Então, aqui, afirmações para manifestação. Deixa eu ver, tem outros aqui.
Então, eu criei também os cartazes, né, que você pode imprimir e enquadrar. Eu sei que tá ao contrário, gente, mas vocês conseguem ter uma ideia. Então, aqui, ó, eu tenho o poder de criar a minha realidade. É o tipo de cartaz para você espalhar pela casa, né? Tem mais algum aqui. Aqui, ó. Afirmações, então, ó, afirmações para saúde, afirmações para manifestação, afirmação para dinheiro, tudo isso você vai encontrar aqui também. Bom, aí nós vamos para o passo 3, que é um desejo ardente. O que significa um desejo ardente? Existe uma diferença entre um sonho que está voando na nuvem e um sonho que você quer muito. Então, pega aí esses sonhos, quem já escreveu alguns sonhos, por exemplo, aqui a Márcia, que escreveu que tem um sonho de aprender inglês em Malta. Márcia, responde aí sinceramente para você, de 0 a 10, quanto esse desejo é ardente? Ai, Jo, esse desejo meu, ele é 10, quero muito isso. Então, isso é importante também. Então, de 0 a 10, o quanto aquele sonho é importante para a gente. Precisamos ter essa honestidade. Então, às vezes tem sonho que vai ser, esse sonho aqui é 5, vou deixar ali. Mas esse outro aqui é 10, eu quero trabalhar nele, tá? Então, qual sonho? Então, o desejo ardente é quando o sonho deixa de ser um entretenimento e ele acaba se tornando a direção. Então, é quando você para de admirar a possibilidade e você realmente começa a assumir aquele compromisso, tá? Então, o sonho, às vezes tem uma coisa assim, às vezes tem um sonho que você fala assim, seria legal eu estudar inglês fora. Ou quero realmente estudar inglês fora. Tem diferença. Seria legal se eu tivesse, né, um shape igual o fulano que me inspira. Ou eu realmente quero aquele shape. Percebe? Então a gente tem essa diferença. E se você for bem honesto com você agora e você colocar aí quais sonhos você tinha esse desejo tão ardente que você foi lá e fez acontecer. Ele está escorrendo aqui, tá bem frio. Então, pensa nisso. Dá uma olhada para trás e fala assim, quando eu queria aquele carro, eu realmente fui e eu fiz acontecer. Quando eu queria aquela viagem, eu realmente fiz acontecer. Eu não só desejei, mas eu fiz acontecer. Tem uma diferença e tem muita coisa na nossa vida que a gente fez acontecer. E não ficou só no sonho. Eu gosto, às vezes, tá? Vou dar um exemplo meu. Quando eu tive essa vontade de vir para a Austrália, foi em 2000, para a Austrália não. Migrar para outro país, esse era o sonho. Foi em 2013, quando eu casei em Las Vegas, quando eu fui conhecer Nova York e vi, né? Las Vegas é muito uma Disney para adultos, assim, é muito fake, né? Muito, como se diz, é uma cidade muito produzida, vamos dizer assim, né? Uma produção toda ali para você se encantar. Aí quando a gente foi para Nova York e a gente pegou o trem, a gente foi no supermercado, andamos muito a pé ali e a gente começou a ver, se inspirar, de novo, é inspiração. A gente começou a ver preço, a gente começou a ver coisas ali e, né, começamos a comparar. Naquele momento nasceu a inspiração do sonho. Eu acho que a gente conseguiria
se virar em outro país, né? Inclusive, até com o inglês que a gente tinha lá, eu acho que a gente conseguia se virar em outro país. Ali nasceu a vontade, a semente. Aí nós começamos esse planejamento, né? Essa coisa. Eu comecei a juntar dinheiro, eu comecei a estudar inglês, né? Mas a gente tinha bons trabalhos, bons empregos, já contei essa história antes, até que eu fui demitida, né? E aí, quando eu fui demitida, eu pensei, vou me recolocar ou não vou me recolocar? Ficou aquela dúvida. E aí a gente tomou a decisão. Então, veja bem, a oportunidade se abriu. Então, eu já tinha juntado um dinheiro, mas eu recebi uma indenização, afinal foram 20 anos de empresa, né? Quem sabe dessa história eu já cansei, tô careca já de contar. 20 anos de empresa, eu tinha um cargo de gerência, vocês podem fazer contas aí, imaginar que eu saí com uma boa grana. Pois é, eu poderia ter ficado no Brasil e ter me sustentado com essa grana até me recolocar, mas eu fiz as contas e achei que esse seria o momento. A gente chegou à conclusão de que era agora ou nunca. Então a porta se abriu, a oportunidade está ali. Mas entre eu ver a oportunidade e eu passar a porta, é preciso coragem. Então, muitas pessoas, às vezes, sonham, a porta se abre, ela vê o sonho dela ali dentro, mas ela não tem a coragem de embarcar. Porque a coragem de embarcar significa deixar para trás aquilo que é conhecido. E muitas vezes esse processo já acontece na hora que você pensa no teu sonho. Ah, eu penso em migrar para outro país. Putz, mas como que vai ser lá? Ai, meu Deus, ai que ansiedade, eu não falo inglês, eu não vou ter emprego, eu isso, eu aquilo outro. Você já matou a manifestação. Porque na tua cabeça você já achou tanto problema que você matou essa manifestação. Faz sentido isso aqui para vocês? Então aqui, ó, essa parte aqui é importante. Você quer esse sonho ou você apenas gosta da ideia dele? Então escreve aí no teu caderno. O quanto você está disposta a crescer para viver isso. E aqui está embutido o quanto você está disposta em mudar, né? Ir para o desconhecido, mudar suas crenças, mudar sua identidade, fazer o que tem que fazer para viver isso. Então, de 0 a 10, quanto você está realmente disposta a fazer o que tem que fazer para chegar no teu sonho? Queria que vocês compartilhassem no chat. De 0 a 10, quanto você está realmente disposta a conseguir os seus sonhos? A fazer o que precisa ser feito para viver os teus sonhos? E aqui, o livro que eu coloquei para quem precisa mudar essa mentalidade, né? É Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Aliás, gente, toda a coleção do Napoleão Hill vale a pena investir, tá? Então, quem pensa enriquece, Mais Esperto que o Diabo. Os livros do Napoleão Hill são pura programação mental, né? Eu sei que existe um gap, eu sei que existe um buraco aí entre o que você lê no livro e como aplicar isso, né, na vida real. Às vezes é difícil a gente conseguir. Eu mesma, eu já tinha estudado muito sobre lei da atração, sobre como manifestar as coisas, antes de alguém realmente me ensinar como fazer na vida real. É até por isso que eu tenho o meu diário de manifestação, porque eu peguei todos esses exercícios que os livros trazem e que às vezes a pessoa lê, mas não consegue fazer sozinha, eu trouxe para os exercícios do meu diário de manifestação. Tá? O diário é um produto digital, então você vai poder imprimir, usar quantas vezes você quiser. Então tem esses exercícios, por exemplo, aqui, para você definir metas.
né? Porque não adianta só a gente sonhar, a gente precisa definir metas. Então, também é importante. É importante também a gente olhar para onde a gente está. Quer fazer essas análises aqui, né? Da roda da vida. Então, você entender o que você precisa melhorar em cada área. Que é para você entender, tá, tô aqui agora, mas é o famoso GPS, né? O GPS, ele faz duas perguntas importantes pra gente. Se a gente levar isso para a vida, a gente vai conseguir muitos dos nossos sonhos, que é aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar, como eu falei para vocês, o nosso sonho ele tem que ser a nossa bússola. Então, aonde eu quero chegar? E aí você coloca aonde eu quero chegar em termos de carreira, aonde eu quero chegar em termos de saúde, de relacionamento, de o espiritual. Então, deixa eu ver, então, para ver se eu não esqueci nenhum. Então, carreira, financeiro, saúde, espiritual e relacionamento. As 5 áreas mais comuns, né? Então, para cada área da vida, aonde eu quero chegar? E aí você se pergunta, hoje, amanhã vocês acordam, né? Quando vocês acordarem amanhã de manhã, você vai perguntar: o que eu preciso fazer para chegar no meu sonho? Qual é o pequeno passo que eu preciso dar hoje? Quando você tem a clareza de onde você quer chegar, você tem a clareza dos passos que você precisa dar. Então é importante. E qual é a outra pergunta que o GPS faz? Aonde você está? Imagina que você, Márcia, eu vou dar o seu exemplo, porque é você que que mais está participando aqui. Gente, participa aí. Depois eu vou pegar alguém aqui do Instagram. Então, imagina o seguinte, que a Márcia me liga. Jô, tô aí na Austrália, quero tomar um café com você. Posso ir na tua casa? Pode. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar pra Márcia. Aonde você está? Porque dependendo de onde a Márcia me falar que ela tá, eu vou falar assim, Márcia, pega o Uber, que vai ser mais fácil. Pega o trem, é uma reta só, pega o trem e vem. Ou então eu falo assim, Márcia, não, você tá pertinho, vem a pé, vai caminhando ali, eu te encontro. Então você precisa saber aonde você está. Aonde você está é o que vai definir o que você precisa fazer. Então, a partir do momento que eu sei onde eu estou e onde eu quero chegar, vamos dar um exemplo. Eu quero ficar no shape de 55 quilos, etc e tal. Aonde eu tô hoje? Eu tô com 73. Eu tô com crenças sobre meu corpo. Eu tô com feridas emocionais que me fazem comer demais. Eu tô com, sei lá, com crenças limitantes. Como que é? Lealdades familiares, né? A minha família toda é gordinha, então você tem lealdades familiares ali. E aí, você sabe então que você precisa mudar. Aí você lê o livro, né? Primeiro você lê o livro do Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, onde ele explica que a epigenética, né, que a nossa mente tem o poder de mudar o nosso DNA muito mais do que os fatores do DNA. Então aí você quebra a primeira crença de que, a minha família é gordinha, então eu preciso ser gordinha também. Você já quebra essa crença. Então aqui são exemplos, tá? E aí você, sabendo onde você tá, e aonde você quer chegar, você bola o plano, tá? Quarto passo, desapego. E é aqui que muita gente se perde. Então, muitas vezes a gente quer controlar. Então, eu quero que o dinheiro entre pelo jogo da loteria. Você, de infinitas possibilidades, você está colocando as tuas fichas numa única possibilidade. E às vezes você nem é a pessoa que joga, às vezes você nem joga. E você está achando que é a loteria que vai te dar o prêmio. Eu vou contar aqui algumas das minhas histórias de manifestação e nenhuma delas foi ganhei. O que acontece, na verdade, são oportunidades. Então, se a gente for ver, por exemplo, vamos pensar aqui, a história lá do Jim Carrey, que fez o cheque da abundância. Vamos lá, tem o cheque, inclusive, aqui, ó. Tem o cheque da abundância.
aqui dentro do diário de manifestação, você pode imprimir quantas vezes você quiser. Então, essa história dele é famosa. Ele fez o cheque, se eu não me engano, ele fez um cheque de 10 milhões de dólares até data tal. Depois você dá um Google e pesquisa essa história. Ele ganhou do nada esse cheque? Não. Ele ganhou, funcionou a técnica. Uma técnica maravilhosa, eu gosto muito dessa técnica. Mas ele ganhou do absolutamente nada? Não. Ele ganhou através de uma proposta de trabalho. Mas antes dele ganhar, dele fechar o contrato, né, ganhar o cheque de 10 milhões, conforme ele tinha feito todo o exercício, ele fez milhões de trabalhos que ele não ganhou nada. Então ele se pôs em movimento, ele confiou no processo. Ele não ficou esperando em casa, eu vou ficar aqui esperando, vou fazer o cheque, né? Vou fazer o cheque e vou ficar aqui esperando algo mágico. Não é assim que acontece. Ele se pôs no mundo, ele se pôs em movimento. E aí alguém viu o trabalho dele, gostou e contratou ele. Se eu não me engano, foi para aquele filme Debi Lloyd. Foi o primeiro filme dele de grande bilheteria, ele ganhou ali. Então, o desapego é você entender que vai vir, é que você confiar. Então, por exemplo, quando você pede uma pizza, você liga lá e pede a pizza. Você vai fazer a janta? Eu pedi uma pizza pro jantar, eu vou lá fazer a janta? Não, né? Se eu pedir a pizza pro jantar, eu vou colocar o refrigerante na geladeira, eu vou colocar a mesa. A pizza vai chegar daqui 40 minutos, eu vou tomar um banho. Entende? Então, desapegar é isso. Por exemplo, vamos ver, vamos ver aqui. Ó. Alguém dá um exemplo de sonhos aí. Coloca os sonhos de vocês para a gente usar exemplo real. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Ó, então a Adriana até escreveu aqui, Jô, estou num momento que até sonhar é difícil. Eu te entendo, é o desamparo aprendido e me chama no direct lá me chama no WhatsApp pra gente conversar. Se você for lá nos meus stories e digitar mentoria, você vai pegar o meu número do WhatsApp e aí a gente conversa. Cadê? Aqui, ó. Viajar para Portugal. Deixa eu só assar o nariz. Ao vivo é fogo, né, gente? Eu fico num dilema, porque se eu não ligo o aquecedor, eu fico morrendo de frio. Se eu ligo, começa a ficar seco o nariz, começa a ficar esquisito. Então vamos usar o exemplo real aqui, ó. Viajar para Portugal. Então, quero viajar para Portugal. Primeiro você vai se perguntar. Sim, então vamos fazer uma recapitulação aqui, ó. Então, inspiração. Viajar para Portugal, ok. Te inspirou. O que você vai fazer? Você vai começar todo dia, tirar 10 minutinhos, 5 minutinhos, tá de bobeira com o celular, em vez de ficar olhando lá, né, bobeira, que não vale de nada, você vai olhar Portugal. Você vai alimentar o seu sonho. Então, você vai olhar Portugal, você vai no Pinterest achar fotos, você vai começar a criar o roteiro. Você também vai colocar aí no teu caderno de 0 a 10, qual é o meu desejo? É ardente esse desejo? Pô, é ardente, é 10. Se é 10, você vai começar a pensar qual é o plano e o que eu estou disposta a fazer. Então, por exemplo, se é 10, eu estou disposta a, sei lá, um exemplo bobo, cancelar a Netflix e juntar esses R$ 50 por mês para minha viagem. Eu consigo cancelar o iFood e pegar esse dinheiro de iFood e usar para minha viagem. Ou seja, o que eu preciso, então, sacrificar, já que o meu desejo é ardente, para isso. Percebe? Aí o desapego. O desapego é assim:
não é comprar as passagens, porque eu não tenho dinheiro ainda. O desapego é confiar. Confiar o quê? Que as oportunidades vão aparecer de novo. Não é confiar que, eu vou ficar aqui pensando em casa e vai acontecer. Confiar é, eu vou tirar meu passaporte, não sei se precisa, tá? Mas um exemplo, eu vou tirar meu passaporte, eu vou determinar o roteiro da viagem, eu vou determinar a data da viagem, eu vou determinar, então, aonde eu vou dormir, que hotel que eu vou saber o preço dessa viagem. Então, eu vou começar o processo como se o dinheiro estivesse disponível na minha conta. Você vai fazer. Imagina o seguinte: o dinheiro da viagem já está na minha conta. Dinheiro não é problema. Então, se o dinheiro já está na minha conta, o que eu faria? Eu ia pesquisar o hotel, eu ia pesquisar o roteiro, eu ia pesquisar a passagem, eu ia tirar o passaporte, eu ia escolher a época do ano melhor para ir, eu ia ver os passeios que eu ia fazer. É exatamente isso que você vai fazer. É o confiar que a pizza vai chegar. E aí eu coloco a mesa, e aí eu coloco o refrigerante na geladeira, e aí eu vou tomar meu banho. Então a pergunta aqui é: o que você está tentando controlar na sua manifestação? E o que aconteceria se você confiasse mais? Tá? Tá fazendo sentido? Aqui tem um livro que é muito interessante, que é o Peça e Seja Atendido, da Esther Hicks. Esse livro parece que são técnicas, mas na verdade parece que são técnicas, assim, a gente aprende que, vou fazer técnicas de lei da atração. Você não está fazendo técnica de lei da atração nenhuma, você está fazendo técnica de alinhamento energético. Porque a manifestação, ela não responde aquilo que você fala, ela responde aquilo que você vibra. Então não adianta eu falar que eu quero ser milionária se eu estou vibrando medo de faltar dinheiro. Então eu preciso falar que eu quero ser milionária e eu preciso me sentir rica. Eu preciso me sentir tranquila, como se o dinheiro já estivesse aqui. Então, esse livro é muito interessante por causa disso também. Então, quando a gente fala de exercícios, né, de manifestação, e aqui no meu diário de manifestação tem vários, como eu expliquei para vocês, a gente está na lua minguante. Lua minguante, a gente faz exercício de gratidão. Qual exercício de gratidão que eu mais gosto de fazer? Além do caderno de gratidão, né, que eu já ensinei vocês, a gente pode falar sobre isso numa outra live, mas eu gosto de fazer a gratidão antecipada. O que é a gratidão antecipada? Todo dia de manhã eu acordo, eu agradeço, né, a Deus, o universo, a minha vida, a minha casa, a vida dos meus filhos, do meu marido, enfim, eu vou agradecendo as coisas que realmente eu tenho, a cama, o dinheiro, tudo que eu realmente tenho, e na sequência eu agradeço aquilo que eu quero como se eu já tivesse. Então, no caso ali da viagem em Portugal, você vai acordar todo dia, você vai agradecer a tua viagem. Você vai agradecer pela viagem incrível que você fez. E você vai escrever no teu diário como se aquela viagem já tivesse acontecido. Então, uma das formas da gente fazer isso é a gente fazer a carta para o universo, né? Que está aqui. A carta para o universo nada mais é do que uma carta de gratidão, agradecendo antecipadamente aquilo que você quer. Então, nessa carta para o universo, você escreve aquilo que aconteceu naquele mês ou naquele ano, se você quiser fazer anual. Eu gosto de fazer mensal. Mas você vai escrever aquilo que você gostaria, né, que acontecesse, mas você vai escrever como se já tivesse acontecido. Então, no exemplo ali
da viagem para Portugal, vamos supor que ela já determinou que são 4 dias, que primeiro dia, gente, eu sou totalmente leiga, tá? Que primeiro dia ela vai estar. Me falem aí um lugar de Portugal que eu não sei. Tem um porto, um negócio assim. Enfim, então dia 1 ela vai estar na cidade A. E você vai escrever. Então você vai escrever aqui no teu diário, nessa carta para o universo. Então, querido universo, estou agradecendo porque esse mês foi incrível. Eu fiz uma viagem para Portugal. No primeiro dia, eu visitei cidade A e eu fui no restaurante tal, experimentei queijo, fui no vinho, fui sei lá, ver eu não sei o que. E aí você vai escrever. O hotel é lindo, eu abro a janela do meu hotel e eu sinto não sei o que, não sei o que lá. Lembra de colocar. Então, assim, o seu desejo tem que estar detalhado. Vou dar o exemplo da pizza de novo. Imagina que eu ligo lá pro cara da pizza e falo assim, moço, tudo bem? Me manda uma pizza. Ele vai falar, tá, do quê? Ah, qualquer pizza. Eu quero pizza. Aí chega na minha casa uma pizza de Alite. Chega na minha casa aquela pizza que alguém comprou errado e o cara falou assim, aquela lá não sabe que pizza que quer, vou mandar essa. Tem que estar muito específico. Então você tem que escrever todos os lugares que você quer visitar, onde você quer ir. E mais do que ser específico ao seu desejo, você tem que escrever o sentimento, como eu me sinto lá, como eu me senti lá. Porque lembra que o universo ele responde não o que você fala ou o que você escreve, ele responde o que você sente. As técnicas, os exercícios são só para te fazer focar nisso, fazer focar naquilo que você sente, tá? Então você vai escrever como se já tivesse acontecido. Você vai escrever o que você sente. Então, detalhes importantes da carta é escrever como se já tivesse acontecido, é você escrever em detalhes aquilo que você quer e é você escrever aquilo que você quer sentir, como se você já tivesse sentido, tá? Então, quem está precisando, né, de inspiração, pode pegar aqui o meu diário de manifestação. Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Quem tiver no Instagram, é só digitar diário lá nos meus stories que eu mando o link. No livro Peça e Seja Atendido, da Esther Hicks, tem várias técnicas para ter esse alinhamento energético, e é claro que eu me inspirei nesses exercícios para construir o meu diário de manifestação também. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu vou chegar nesse ponto. Então vamos lá. Vamos para o próximo, que daí eu mostro aqui. Bom, beleza. Aí a gente precisa entrar em ação. Então o sonho, ele precisa entrar em movimento. Por isso que, para a gente conseguir realizar o nosso sonho, ele precisa estar 10. Quero muito. Porque senão você desiste. Porque o sonho, ele precisa encontrar movimento. E é aqui que muita gente trava. Por quê? Ou porque você está esperando o momento perfeito para começar, ou porque você está esperando alguém resolver a tua vida, ou porque você está esperando lá o gênio da lâmpada, né? E você precisa se colocar em movimento, porque a vida acontece nos movimentos. A gente vai se movimentando e as coisas vão acontecendo. Então, por exemplo, né? Eu tô com filha de espera em leitura de cartas. Quando eu falei da leitura de cartas lá atrás, né, nos stories, que eu faço leitura de cartas, quem quer, eu tava muito mais fazendo algo que era um hobby para mim, algo que eu gosto de fazer, né, o Ikigai lá. Então, quando a gente aprende o Ikigai, são 4 círculos que você ama fazer. Então, eu amo mexer com tarô.
Eu tenho habilidade em fazer a leitura de tarô, né? Então as pessoas estão cada vez mais me falando mais e mais isso. Tenho mais de 200 depoimentos. O mundo precisa? Aparentemente sim, né? Não imaginava que precisava, mas precisa. As pessoas pagariam? Pô, pagariam, pô. Então hoje eu tô com fila de espera. Então, era algo que eu lá atrás, quando eu criei esse Instagram, eu pensei, falei, eu vou abrir um Instagram, porque lá eu vou vender leitura de cartas, porque lá eu vou vender mentoria, porque lá eu vou ter um diário de manifestação. Não. Eu comecei o Instagram, eu contei essa história para vocês. Eu sou muito tímida, tá? Não parece, mas eu sou muito tímida, sou muito introvertida. Eu fui num evento semana passada e eu fiquei, puta, era um evento inclusive para fazer network, né, com outros brasileiros. Eu pensei, eu vou fazer network, eu vou arrumar vários clientes lá. Fiquei sossegadinha na minha, conversei o mínimo possível com as pessoas que eu conheço. Terminou, eu vim embora. Por quê? Porque eu sou introvertida. Porque a internet, falar com vocês, é mais seguro para mim hoje, porque eu entendo que quem está aqui é porque se conectou comigo, se conecta com as minhas ideias, do que eu me apresentar para pessoas novas que talvez para elas eu seja apenas uma maluca, né, holística, da terapia holística. Então eu prefiro estar num lugar onde as pessoas que querem uma terapia holística me chamam, onde as pessoas que querem leitura de cartas me chamam. Mas não foi assim no começo, né? No começo eu precisei de muita coragem para me expor na internet. Só que foi um momento onde a gente estava, né, 2019, 2020, com aquela coisa mundial, que eu estava tão assustada que eu pensei, mais pessoas estão assustadas também. Então eu vou começar a falar sobre o Ho Oponopono, porque o Ho Oponopono é uma ferramenta que vai trazer essa paz para as pessoas, que vai trazer essa tranquilidade. Vou daí trazer reprogramação mental. Então eu comecei sem saber o que eu ia entregar. Eu comecei pelo movimento de trazer informação, de trazer paz. Ainda hoje, né, muitas pessoas me puxam orelhas, meu mentor me puxa orelhas, você entrega demais, você entrega muito conteúdo, né? Mas esse é o meu Ikigai, né? É trazer para o mundo as coisas que eu sei, as coisas que, né, que eu percebo que dá resultado para mim. Mas eu não sabia lá atrás. Eu não sabia disso lá atrás. Mas eu precisei me colocar em movimento. E conforme eu me coloquei em movimento, outras coisas foram surgindo. Então, conforme eu falei de Ho Oponopono, eu comecei a falar de reprogramação mental. E eu trago PNL, e eu trago EFT, e eu trago o tarô, e eu trago tudo que eu aprendo nos livros, nas mentorias que eu invisto. Né? Eu invisto em muito curso, muita mentoria, então eu vou trazendo isso. E aqui surge um produto, surge uma mentoria, tem a mentoria em grupo, tem a mentoria individual, né? Inclusive, só tem uma vaga para mentoria individual. Quem quiser me chama. Para leitura de carta, tá com fila de espera. Então, as coisas vão acontecendo e vão surgindo. Mas a gente só sabe quando a gente se coloca em movimento. Eu sabia disso lá atrás, quando eu vim para a Austrália. Eu vim para a Austrália para estudar contabilidade. Mas a gente vai achando o caminho, tá? Então, se você acredita no seu sonho, você bola um plano para ele e não espera perfeição, não espera garantia, não espera ninguém e começa a agir. O que você pode fazer hoje em prol desse teu sonho? Então, aqui é a pergunta, né? 3 perguntas que eu separei para vocês aqui. Qual a menor ação possível você pode realizar hoje? Então, qual a menor ação possível você pode realizar hoje?
Segunda pergunta, o que você está adiando? Terceira, o que seu sonho precisa que você faça agora? Então, o que o seu sonho precisa que você faça agora? Ah, eu preciso, então, começar a organizar essa viagem, por exemplo. Qual livro eu recomendo muito, né? E eu amo esse livro. Tem dois livros que eu gosto muito aqui, que é O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos. Então, assim, esses dois livros, você precisa mudar os seus hábitos. Então, aqui você já sacou, falou assim, bom, de tudo que a gente explicou aqui, eu preciso, então, criar hábitos alinhados com aquilo que eu quero. Beleza, como eu faço isso? Esses dois livros são dois livros que eu amo muito. Então, O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos. Leia, comece pelo Hábitos Atômicos, eu gosto mais. Ele explica justamente isso, que você começa a criar um hábito, por exemplo, eu comecei os decretos de luz, eu comecei o diário de manifestação. Você começa um hábito. E esse hábito, ele vai criar uma cadeia de outros hábitos. Então é interessante, né? Meu filho, por exemplo, ele começou treinando. E aí ele intensificou o treino dele, ele começou a Muay Thai, ele vai. Aí ele começou a mudar a alimentação. E agora, até outro dia, a gente estava celebrando que ele está dando as aulas, tá com a turminha dele de inglês e tal. E aí eu falei assim: ah, filho, legal, quando você receber, você paga pizza, né? Vamos celebrar, vamos comemorar. Ai, mãe, não como pizza. Não como mais pizza. Comi até, né, meses atrás. Ah, então vamos comer uns hambúrgueres. Ah, mãe, eu também não como hambúrguer. Tá bom, então. Vamos comprar um frango. Aí a gente deu risada. Então, o poder dos hábitos é esse exemplo do meu filho. Você começa com um hábito e aí você vai abrindo um leque de novos hábitos, né? Então, eu, por exemplo, aqui no diário de manifestação, eu coloco um rastreador de hábitos. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui, Ho'oponopono. E aí você coloca, fiz dia 1, você risca. Então, cada dia que você fez o Ho'oponopono, você pinta. Por exemplo, Jo, eu preciso então criar o hábito de ir na academia. Você vai colocar aqui academia. E aí você vai pintar. Eu criei o hábito de escrever os meus sonhos. Então você vai colocar, escrever os sonhos. Aí você vai colocar aqui quantas vezes. Por quê? Vai chegar no final do mês, você vai olhar e você vai falar: fiz, não fiz. E aí isso também vai. Você vai olhar os seus resultados e vai falar assim: tá aqui, ó. Não fiz esse mês. Não cumpri o que eu tinha que fazer. Vamos supor que você combinou com você que você vai guardar, sei lá, todo dia você vai deixar de tomar o refrigerante no almoço, ou todo dia você vai pegar e vai comer marmita, em vez de comer lá no coisa, para você juntar esse dinheiro para essa viagem para Portugal. Então você vai escrever aqui os dias que você não comeu fora, aí você vai ver. Então você começa rastreando os seus hábitos, né? Então assim, quais dias eu fiz os decretos, por exemplo, assim você vai colocando, tá? Então também é disso, né? Então pensando em metas, né? De colocar um plano em ação, ó, então também ó, como que eu coloco um plano em ação referente aos meus sonhos? Passo número 6, vigiai. Vigiai. Quem já viu isso, né? Orai e vigiai. O que isso significa? Significa, o vigiai é a gente não cair nas nossas crenças. Então, tô, tô pedindo a Deus que coloque esse sonho no meu caminho, né? Universo, enfim. Quero manifestar esse sonho. Vamos usar esse exemplo da viagem de Portugal. Então, quero manifestar essa viagem para Portugal. Tô vendo, tô alimentando, tô fazendo os hábitos. Então, isso é uma forma de rezar. Tem um livro do Greg
Greg Bradley, que é uma atriz divina, que ele... E tem um outro que é Maneiras de Rezar, alguma coisa assim, mas no documentário dele, se você colocar Greg Bradley no YouTube, você vai achar esse documentário dele. E esse documentário, ele explica a forma que a gente deve rezar. Então, a forma que a gente deve rezar, segundo ele, é agradecendo. De novo, agradecendo antecipadamente. Você não reza pela chuva, você agradece pela terra molhada. É mais ou menos isso que ele fala no documentário e no livro. Então, você agradece pela felicidade que você sente nessa viagem. Você agradece pela oportunidade que você teve de viajar. Você agradece por todas as sensações que você teve nessa viagem. Agradeça, então, orai, né? E vigiai. O que é o vigiai? O vigiai é você não ficar com aquele pensamento, né, na cabeça. Não vai dar certo. Não é para mim. Eu já tentei. Nossa, que boba você acreditar nisso. Então, essas crenças limitantes na nossa cabeça. Não, é tão difícil imigrar. Você vai ter que falar inglês, isso e aquilo outro. Então, o orai é quando a gente pede, mas tem o vigiai, que é a gente vigiar os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, são as nossas autossabotagens. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Então, quantas vezes você sonha, quantas vezes você investe tempo, você faz as coisas e de repente você se vê ouvindo essas vozes e acreditando nelas, talvez. Lembra que eu já expliquei isso em live, que o nosso subconsciente, ele vai sempre nos levar para onde é conhecido. Ele vai sempre nos levar para o conhecido, mesmo que o conhecido seja ruim. O conhecido é melhor do que o desconhecido. É aquela história que eu falei, às vezes a gente vê a janela aberta, mas a gente não tem coragem de entrar. Porque bate esse medo do desconhecido. Então, eu quero sugerir que você faça essas perguntas aqui. Então, muitas vezes a nossa versão antiga está nos puxando através das nossas feridas emocionais, através das nossas memórias de dor, através dos nossos padrões que a gente está repetindo. Puxa a gente para baixo. Jô, eu quero entender melhor o que está me puxando. Me chama para leitura de cartas. A leitura de cartas é um mapa. Não vou te falar de futuro. Eu vou te falar do passado. Eu vou te falar do que está te prendendo. E aí você, a partir disso, você tá. Qual é o plano? Então, aqui, ó, você vai anotar no teu caderno. Qual pensamento aparece sempre que eu tento crescer? Então, aí você vai colocar para o seu sonho. Vamos dar o exemplo de novo da viagem em Portugal. Qual é o pensamento que me aparece quando eu penso nessa viagem? Ah, eu quero muito fazer a viagem, mas eu tenho medo de quanto eu vou gastar, ou eu tenho medo, sei lá, de quem eu vou encontrar. E aí você começa a determinar qual medo mais aparece, mais se repete. O que a sua mente diz quando você pensa em algo grande? O que a sua mente diz quando você pensa em algo grande? E aí o livro que eu recomendo é O Limite Zero, do Dr. Joe Vitale, que é um livro que fala, né, do Ho Oponopono, que fala de memórias inconscientes e de padrões repetidos. Ah, Jo, então quando você fala do Ho Oponopono, quando você ensina isso nos teus cursos, é isso que você está tentando ensinar? Sim, é disso que eu estou falando. Das memórias inconscientes e dos padrões repetidos.
É isso que a gente trabalha dentro do Ho Oponopono. É a parte do vigiai, porque é a parte em que eu me permito ou não fazer as coisas. O vigiai é a nossa identidade, é o quem eu sou, é o quem eu acredito que eu sou. Será que eu acredito que eu posso realmente viajar? Então é nesse momento aqui que a gente precisa trabalhar nossas crenças, as nossas feridas emocionais, os padrões que se repetem, porque senão isso vai auto-sabotar a gente. E aí, o sétimo é o plano de ação. Então, é transformar tudo isso em ação. Então, qual é a ação que eu vou fazer para isso? Então, a maioria das pessoas, elas não falham porque a maioria das pessoas, elas não falham, elas desistem. E você pode colocar aí de 0 a 10, quantas vezes, de 0 a 10, quantas vezes eu desisti de algo? Quantas vezes eu desisti de algo? De 0 a 10, quantas vezes eu posso dizer que eu falhei? Aí você vai me dizer assim, não, Jo, a dieta falhou comigo, a dieta não funcionou. Será? Ou foi você que desistiu? Então, sonhos precisam de calendário. Então, é isso aqui, ó, metas. Né? Tem um método de metas que chama método SMART. Então, o S de específico, né, em inglês, específico, então, é específico, a meta precisa ser específica, a meta precisa ser mensurável, ou seja, eu preciso conseguir medir mês a mês se eu estou evoluindo na minha meta. As metas, elas precisam ter valor, né? Então, quanto custa a sua meta? A meta, ela precisa ter data, quando vai ser. Então, lembra que eu falei para ela aqui, quando que você quer fazer a viagem em Portugal? Quando é melhor ir para lá? Então, a meta, ela precisa ter timing. A meta, ela precisa ser importante, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui tem muito a ver com metas. E eu uso esse método SMART para escrever as metas aqui dentro do diário de manifestação também. Tem o outro também, que é o 5W2H, que também é outro tipo de planejamento de metas, vamos dizer assim, que eu também uso aqui dentro do diário de manifestação. E tem também aqui a matriz de prioridades, né, para você entender o que você precisa fazer. Então, as metas precisam de acompanhamento, elas precisam sair da imaginação e entrar numa agenda. Você precisa escrever, papel, caneta na mão. Então, a manifestação sem a direção, ela vai te gerar frustração. Então, a manifestação, ela precisa de uma estrutura para que você entre em movimento. Qual a pergunta que você vai colocar no teu caderno agora? É: qual o próximo passo? Então, a gente já falou de sonhos, já falamos de vários passos aqui para você dar. Então, agora é: o que eu vou fazer? Escreve aí no teu caderno. Então, para Maria aqui, que falou da viagem para Portugal, né, Lisboa, depois ela colocou aqui. Qual é o próximo passo que você vai dar? Escreve agora, para amanhã você já saber o que você fazer. Amanhã você já começa a fazer. Quando você quer realizar esse sonho? É esse ano, 2026, ou é 2027? É dezembro? É fevereiro? Como você vai acompanhar a evolução? Isso aqui é muito importante. Então, aqui, ó. Primeira coisa, quanto custa essa viagem? Ah, essa viagem custa 100 mil reais. Beleza. Quantos, então, quantos reais eu vou ter que guardar por mês? Ah, Jo, eu vou guardar 1.000 reais por mês. Então, todo mês você vai olhar lá, 1.000 reais, cheque. Ah, esse mês eu não consegui. Então, eu preciso reavaliar o meu plano.
Ou eu vou ter que estender o prazo, ou eu vou ter que fazer cortes para juntar esse dinheiro. Então, como você vai acompanhar a sua evolução? Isso é importante. E aqui, de novo, entra, né, o livro O Hábitos Atômicos, que eu já tinha falado, que o Hábitos Atômicos, então, ele fala como conseguir resultados extraordinários e como os resultados extraordinários começam de pequenas ações. A gente tem uma ilusão de que eu vou fazer uma coisa grande e essa coisa vai mudar toda a minha vida. E não é assim que acontece, gente. A vida da gente muda com os pequenos passos diários. Todo dia dando um passo, todo dia dando um passo. E é assim que a vida segue. Não é uma coisa só que você vai fazer, então a pessoa fica esperando a lâmpada mágica, né? Fica esperando ganhar na loteria. Então, eu vou ganhar na loteria, esse evento vai mudar a minha vida. Não vai, gente. Se a tua mente continuar uma mente pobre, né? Falando do livro Mente, né? Uma mente milionária, você vai entender lá como que funciona. Se a tua mente não está preparada para o teu dinheiro, você perde. E olha, estatisticamente, tem um número absurdo, é um número gigante de pessoas que ganharam fortunas e que perderam em torno de 2 anos. Porque a mente não está preparada para aquilo. Então você acha que um grande evento vai mudar a sua vida, mas se a tua mente não estiver preparada, não vai. Então a grande lição aqui é que os sonhos não morrem por falta de capacidade, eles morrem por falta de alinhamento. Bom, o diário de manifestação, vou deixar o link aqui para vocês. Ele ajuda a criar as intenções, a criar clareza, né, monitorar os pensamentos. Tá aqui o material. Depois, quem quiser saber mais, pode me chamar no WhatsApp, eu explico. Vamos para os rituais, porque terminando aqui essa aula, eu vou visitar o espaço da minha amiga de Reiki. Eu estou ansiosa para ir lá, então vamos lá. Vamos finalizar. Eu vou deixar um ritual para você fazer no portal. Então, o que você vai precisar para esse portal, para esse ritual? Papel, caneta e vela branca. Você vai escrever no seu papel. Então, anota aí. São 4 perguntas. Você vai escrever no seu papel. Escreve em azul, tá? Caneta azul. Azul é a cor da transmutação. Você vai escrever o que eu estou pronta para deixar para trás. Então, pensa naquilo que você quer conquistar para você chegar lá o que você precisa deixar para trás. Por exemplo, para eu emagrecer, eu preciso deixar para trás a crença de que a minha família é gordinha e o DNA não me ajuda, por exemplo. Crenças, né? Ou padrões, feridas emocionais. Aí a próxima pergunta: qual padrão está sabotando meus sonhos? Você vai colocar lá. Terceira pergunta: qual medo continua dirigindo as minhas decisões? Provavelmente aqui você vai encontrar uma ferida emocional. Ferida de rejeição, ferida de abandono, ferida de traição. E a última: o que já cumpriu o papel na minha vida e não cumpre mais. Então você vai pegar esse papel e você vai basicamente escrever essas 4 coisas. O que eu preciso deixar para trás, o que eu estou pronto para deixar para trás, qual padrão que está sabotando meus sonhos, o medo que está dirigindo as minhas decisões e as coisas que já cumpriram seu papel. Então, às vezes a gente está carregando feridas emocionais, dores, memórias de dor e fica ali puxando a gente para baixo. A gente vai colocar isso tudo no papel e vai fazer um ritual de transmutação. Depois que você escreveu bem ali, você vai escrever: eu honro o aprendizado. Afinal, todas essas coisas trouxeram um aprendizado para mim. Você vai escrever: eu honro o aprendizado e eu libero o peso. Você vai escrever: eu escolho seguir em frente. Então, você vai finalizar com:
eu honro o aprendizado, eu libero o peso e eu escolho seguir em frente. Você vai, então, pegar esse papel num lugar seguro e vai queimar. Esse papelzinho você vai jogar numa terra. Esse papel não, esse pó que sobra ali, você vai jogar numa terra viva, tá? Eu gosto de jogar em terra viva. Por quê? Para dar justamente essa transmutação, né? Volta de novo para a terra, né? Quando que você vai fazer isso? No dia 6/6. Então, o portal, a gente tem que entender que é uma energia que sobe. Então, a energia, ela começa a se movimentar 3 dias antes, ela começa a subir. No dia 6/6, ela está no pico, e depois ela começa a descer mais 3 dias. Então, você pode fazer durante esses 6 dias, né? Mas o ideal é que você faça 6/6. Por isso que eu gosto de fazer a live antes, para você ter tempo de se preparar e saber o que fazer no portal. Ritual 2. Você vai se conectar. Eu vou dar uns hertz aqui para você usar. Então, você coloca o hertz, acende a vela, respira. Qual respiração que você faz? Faz aquela que eu gosto de ensinar, 4, 7, 8. Puxa o ar pelo nariz, contando até 4. Segura, contando até 7. Solta, contando até 8, né, lentamente. E aí você vai fazer essas afirmações aqui. Eu libero a dúvida, eu libero a culpa, eu libero o medo, eu libero o controle, eu libero a escassez, eu libero a versão de mim que não acredita mais nos meus próprios sonhos. Então você libera isso. Então, mais uma vez, eu libero a dúvida, eu libero a culpa, eu libero o medo, eu libero o controle, eu libero a escassez, eu libero a versão de mim que não acredita nos meus próprios sonhos. As frequências que você vai usar para o portal é a 741, a 396 e a 417. De onde eu acho essas frequências? Vai lá no meu Instagram, digita HZ nos meus stories, que você recebe um manual das hertz lá para você usar. Se você for lá nos meus stories também escrever playlist, você recebe a playlist dos hertz, tá? Então, repetindo a playlist, os hertz aqui que você vai usar é o 471, o 396 e o 417. Jo, eu quero esse diário de manifestação. Então, aqui embaixo do vídeo tá o link para você acessar a página de vendas, e dentro lá do meu Instagram, se você digitar nos meus stories diário, eu te mando o link lá também. Esse ritual você vai colocar no grupo. Esse ritual eu vou acabar colocando nos stories depois, tá? Fica lá para vocês nos stories. Beleza? Fechou? Alguma dúvida? Vamos encerrar a live, que eu quero ir lá pro reiki. Conhecer o espaço da minha amiga. Depois eu vou mostrar nos stories lá para vocês. Gente, um beijo de luz. Vejo vocês próxima terça, às 20h15, horário de Brasília, para nossa aula lá dentro do grupo ao vivo, né, da comunidade. Beijo de luz. Tchau, tchau.